Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá para o fechamento do mercado hoje, dia 7 de maio. Vamos lá olhar aqui o BTC, né? BTC que eu alertei ontem, aqui no meus parceiros da BlackBots. Tá aqui, ó. Alertei ontem, 22 horas atrás, tá vendo? Isso aqui você recebe no teu WhatsApp, tá? Aí eu coloco o ponto de entrada, o alvo e o stop. E acabou dando um belo trade, tá? Era setup ponto contínuo, né? Correção para média 21. E deu um tradeaço aí hoje. Deixa eu só levantar aqui rapidinho, ó. Entradinha foi lá em cima, né? Chegou a dar um lucro de 2,5, tá? Volume bem alto no Bitcoin. Uma correção que eu falei que poderia parar na 21 e realmente parou, tá? Então Bitcoin subindo forte hoje. O Ethereum ainda nada, tá? Volume bom, mas não rompeu aqui em cima. Seria aqui a entrada, colocar aqui, ó. Tá? Nesse nível. Solana, também nada demais por enquanto. Binance, é mais o Bitcoin realmente, tá? Cardano não vi nada. LTC também deu uma entradinha aqui, ó. Tá? PCzinho igual do Bitcoin. E agora tentando romper, só que não rompeu, só violou. Deixa eu ver mais aqui. Ah, EOS. EOS acabou dando uma entrada aqui na superação da máxima desse candle, que as máximas vão caindo, né? Primeira superação de máxima compra. Tá aí, EOS, uma comprinha. Também interessante. Mais nada, tá? Tive mais nada hoje em criptomoedas. Vamos olhar agora o Forex. Forex, o euro hoje caiu depois do anúncio lá do FONC, né? Tava bonito, tava lá em cima e deu uma pancada agora para baixo. Se perder esse nível aqui é um ombro, cabeça, ombro, tá? Tem possibilidade de ombro, cabeça, ombro. Tá vendo, ó? Aqui no euro, hein? Muita atenção. Se perder esse nível de suporte aqui, pode dar uma complicada. Colocar no gráfico de 4 horas. Tá? Aqui é o suporte importante, ó. Não pode ser perdido. Se perder, tem espaço para cair. O Libra dólar, mesma coisa, tá trabalhando no processo de lateralização. Se perder esse nível de suporte, dá uma complicada. Dólar iene subiu forte hoje, mas não vejo nada demais por enquanto. Entraria numa comprinha se rompesse esse topinho, tá? Se romper esse topinho aqui já começa a dar uma melhorada. Dólar franco, nada demais. Audi USD voltou, infelizmente, né? A gente tava num trade bonito. Por enquanto voltou forte aí depois da notícia. O dólar se valorizou, né? Perante as outras moedas, tá? O de CAD também estava perdendo suporte após a notícia aí, ele voltou forte. Tá aí o gráfico aí de 4 horas, um candle bonito, de força. Vamos colocar o gráfico de 1 hora. Aí movimento de alta após a notícia lá, tá? E neozelandês dólar estava interessante na compra, agora também volta. Dólar se valorizando perante as outras moedas, beleza? Aqui pode sair um topo duplo, hein? Muita atenção que se perder essa região de fundo aqui é um topo duplo com espaço para cair. Interessante. Vamos olhar agora o dólar index. Dólar index, ao contrário do euro, teve um movimento de alta. Talvez vire a 9 para cima. Se virar essa 9 para cima, a possibilidade de um 9,1. Ainda tá preso aqui na 21. Uma entrada boa seria aqui em cima, tá? Lembra até um Okoi, né? Ó, o ombro, cabeça, ombro, tá? Vamos ficar de olho nessa possibilidade. Romper aqui em cima. O Dow Jones ativou o trade de compra, tá? Setup 93. O S&P 500 também ativou. Coloca aqui embaixo. E o Nasdaq também ativou o trade, ó, de compra. Abriu, foi lá embaixo, depois subiu e ativou. Tá correndo a compra aí nos índices que reagiram após o anúncio, né? Tá? Vamos ver essa reação aqui, ó.
O nosso EWZ aqui já ficou mais fraco, por enquanto continua armado o setup, só que agora você abaixa o gatilho. Tá, o PCzinho armado aí no EWZ. Caiu 0,79. FTSE. FTSE é uma correção normal por enquanto, gráfico diário, setup 9,3 para amanhã. Índice alemão também, setup 9,3, em cima da região de rompimento do topo histórico. O índice francês também é um setup 9,3 bonito, ó, vindo buscar a MM9, também bela compra aí para amanhã. O índice espanhol, ele tem que esperar romper lá em cima, também bem bonito, rompimento do índice espanhol em breve, tá? E o índice suíço também, um setup 9,3. O índice japonês também, setup 9,3 armado, tem que superar a máxima de hoje, né? O Merval feio, né? O 9,2 ativou, tá? 9,2 de venda. Coloca o stop aqui em cima. O HK50 teve o rompimento e hoje voltou, tá? Voltou até com volume alto. Chegou na zoninha de topinho de fundo anterior, que é a zona de resistência, deu uma segurada. O CN50 tentou um rompimento e também não surtiu efeito hoje. Tá? Xangai. O índice de cripto teve uma reação na 21, porém não conseguiu romper ainda a estrutura lateral. Eu só vejo uma compra mais interessante daqui para cima. O índice VIX abrindo venda, esse aí eu também alertei no trade a dia, né? Ó, abrindo uma venda bonita de correção. O petróleo chegou na região do final do repique que eu falei ontem, já deixando venda para amanhã. 9,2 de venda o Brent e 9,2 de venda o Light, tá? E eu dei uma venda hoje no petróleo, ó, no intraday, tá até minha setinha aqui. Também lá no trade a dia, ó. Quando eu coloco a seta, tá vendo? Ó, uma perda desse fundo. Uma venda belíssima aí no petróleo. Também alertei. Chegou a dar 1,40 de lucro, tá? Já vi em tendência de baixa, já tava de olho na possibilidade de segurar aqui, né? E acabei efetuando essa bela venda aí no intraday do petróleo. O ouro hoje corrige, chegou numa região de topo histórico, correção normal no ouro, cuidado, tá? O ouro ele pode abrir uma venda caso perca essa região de lateralização aqui, esse suporte aqui embaixo. A prata, deixa eu olhar o diário dela, não gostei do movimento de hoje, muito forte. A prata tá meio confusa, né? Meio travadona. Se perder esse fundo complica, tá? Cobre que é o forte hoje, olha que vendinha. Deixa eu olhar o canal. Ela vinha trabalhando nesse canal, né? E perdeu o suporte bonito, tá? Deixa eu colocar o gráfico de 4 horas. Canal de alta, perdeu o suporte, 9,1 de venda. Tem espaço para cair e vir buscar esse fundinho aqui. É a próxima zona de suporte, ó. O alumínio. Alumínio também perdendo mais um fundo. Situação bem feia. Zinco. Lateral, não vejo nada. Gás natural. Gás natural deu uma comprinha hoje, tá? Agora que eu estava aqui embaixo. O café. O café abriu uma vendinha na perda da mínima de ontem. Não acho interessante não, tá? O café tá correndo uma compra, né? Não vi venda nenhuma não, tá? Se perder esse nível aqui embaixo, aí complica, tá? Dessas médias, pode tentar uma vendinha. O cacau tá ativando um rompimento de topo anterior, no de 4 horas, e no diário continua lateral,
Eu só vejo entrada na compra daqui para cima, o volume vem aumentando, tá? O açúcar foi a vendinha que eu dei também, alertei, ó, no trade a dia. Coloquei aqui uma ontem, eu também mostrei para vocês, uma shooting star bonita, né? Perdeu o mínimo, foi a venda também. Ontem no vídeo de fechamento eu comentei essa bela venda aí no açúcar. O milho, segue o processo de venda, a venda foi aqui, tá? 9,3. Chegou na região de suporte. O boi, correção normal por enquanto. Algodão não conseguiu ainda romper a estrutura de lateralização. Tem que romper essa média de 200, né? Óleo de soja também feio, tentou romper a estrutura, segurou e voltou forte, tá? Também não vejo nada demais. E o suco de laranja continua fraco, né? Continua fraco, teve aquele movimento de alta porque tinha caído muito. Bateu na 21 no semanal, abriu essa vendinha aqui e tá correndo ainda. Vamos olhar agora algumas ações dos Estados Unidos. A Apple foi a vendinha de ontem. Ontem não, essa semana, né? Perdeu essa mínima. Vem caindo forte. Hoje mais um dia de queda. Teve a venda de segunda-feira também, setup 9.1 de venda. Nvidia já subiu, ó, ativou a compra aqui embaixo. Rompimento de máxima, tá? Intel não vejo nada. Boeing tá perto de romper a estrutura ali de topo, mas tá um pouquinho esticado no meu entendimento. Microsoft tem que ter cuidado, né, que ela tá numa zona aí que ela pode perder um suporte importante no intraday, tá, ó. Então muito cuidado com o Microsoft aqui nessa zona. Se perder essa lateralização, pode jogar aqui embaixo, tem um gap aberto da semana passada. Tô achando ainda muito esticado o Microsoft. Google caiu 7% hoje. Movimento forte, queda aí. 9 deixou uma barra elefante de venda, tá? Barra elefante de venda, 9,1 de venda. Facebook, esse aí ativou a comprinha. Superou essa máxima, como coloca o stop aqui embaixo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. A Tesla está na mesma, não conseguiu ainda romper o processo de lateralização. Amazon só vejo uma comprinha se romper aqui em cima, tá? Caso ela rompa aqui, dá para tentar um trade. Alibaba segue forte, né? Mas hoje teve um processo de correção, tá? Barou na 9, setup 9,2. Disney subiu 10% também. Tava com uma compra armada aqui, porém ele abriu com um gap de alta muito grande e não deu a pegar. Então Disney tá aí bonita, né? Esse é o gráfico semanal. Tem essa barreira da 21. Muita atenção na 21 do semanal. Berkshire tem um gap aqui que pode entrar uma comprinha no 15, ó. Se ele romper essa estrutura, tá vendo? Meio de lateralização, também já alertei lá no site e no WhatsApp, hein? Ok? Se romper aqui é compra, tá? 15 minutos. Já no diário não tem nada não, tá? Tá fazendo um repique, tem que ter até cuidado com uma nova venda caso perca a mínima desse candle. JP Morgan, por enquanto tá fazendo uma correção na média de 9, superar qualquer máxima é compra. Morgan Stanley deu compra hoje, tá? Coloca o stop aqui embaixo, abaixo dessa mínima. Bank of America também acabou dando uma compra, coloca o stop aqui embaixo. Bem parecido, né? Wells Fargo ativou a compra também, tá? Stop aqui embaixo. Goldman Sachs
Esse não ativou ainda, abaixa o gatilho, tá? Pra amanhã, ó. Tá vendo, ó? Tá bem calçadinho, 200,9. Bonito, hein? E Citigroup ativou compra, coloca o stop aqui embaixo. Belo volume aí no Citigroup, tem espaço para subir e buscar a região de 74,74. O Ibovespa segue fraco, né? Uma correçãozinha, não superou a máxima ainda de ontem, tá vendo? Ó, tá numa zona de suporte. Então coloca o gatilho aqui, amanhã superar é compra, tá? Tá corrigindo aí direto. Enquanto ele não superar a máxima do ano anterior, não tem o que fazer, tá? A 21 tá encostando, vamos ver se a partir de amanhã começa a entrar uma força compradora. O índice futuro deu entrada hoje, deixa eu ver como é que foi. Estopou, tá? Ele ativou e estopou. Então, índice futuro trade estopado. É um stopzinho aí de 1.100 pontos aproximadamente. Foi um PCzinho, tá? Mas um stop mal posicionado, porque, ó, ele segurou na 21 e na 200, ok? R$980 o stop. Esse futuro muito confuso hoje, né? Com notícia. Teve essa venda na 50 bonita de manhã, ó. Um pancadão. Chegou a dar um lucro aí de 1.300 pontos. Depois teve essa barra elefante. Até acionou, mas não caiu, tá? E aqui agora também deu uma vendinha 9,4. Mas aí entrou a época aí da volatilidade, da notícia nos Estados Unidos. O mercado ficou meio estressado. Não vejo nada demais aí por enquanto. O dólar que vem subindo, ó, encontrou a média de 21, tá? O volumezinho deu uma melhorada, mas nada demais ainda por enquanto. Nos 60 minutos está dando para fazer os tradezinhos. E no 15 teve aquela nossa entrada, né? Aqui, ó. Foi embora, tá? O Power. O dólar no semanal tem que ter cuidado com essa média de 9 que pode segurar junto com a 200. Ainda tá bem feio aí o semanal do dólar. A não ser que vire essa 9 para cima. O DI também ativou a vendinha, né? Mas o stop você coloca aqui em cima. Não caiu. Entrou um forte volume hoje no DI. O nosso BR20 não ativou compra ainda, ó. Tem que superar a máxima do que ano anterior, então abaixa o gatilho para cá agora. Vamos olhar Vale. Vale segue feia. Abriu a venda, tá? Que eu falei. Abriu a vendinha, ela abriu aqui em cima, veio, perdeu, tá correndo trade, tá? Coloca o stop aqui em cima. YouTube ativou a comprinha, coloca o stop aqui embaixo, tá? Setup 9.3. Petro feia, nada demais. Muito feia, brigando ainda na zona de suporte. Petro 4, Petro 3 idem, tá? Eletrobras segue o processo de correção. Deixa eu ver se eu posso abaixar o gatilho. Se a 9 virou para baixo, eu não posso. 42,96, 42,95. Então virou para baixo, eu não posso abaixar esse gatilho da 9, mas porém deve estar encostando na 21P, né? Ponderado, ó, encostou então o PC, tá? Então setup da 9 desarma e arma o setup ponto contínuo na Eletrobras para amanhã. Banco do Brasil ativou o trade 9,2 que eu comentei, coloca o stop aqui embaixo. Bonita entrada também, Banco do Brasil. O ativo está muito forte, volume bom, né? Sabesp segue o caminho, conduzindo com a MM9. Bradesco teve a correção, estopou o trade, tá? Um PCzinho ponderado também, ó. Deu a entrada hoje cedo e estopou. Vai sair balanço de Bradesco hoje. Daqui a pouco deve estar saindo. Então, o pessoal ainda tá meio cabreiro com o Bradesco.
B3 também fraquíssima. Também estopado, tá? Ó, deu entrada hoje, veio aqui e estopou. Mas ainda dá pra ir, tá? Não mudou praticamente nada, o stop muito mal posicionado. Que a 21, o ideal é o stop abaixo da 21, o stop tava acima da 21. Ambev deu compra, tá? Mostrei ontem, né? Stop aqui embaixo, tá? VEG segue caindo, foi essa vendinha aqui. Muito fraca a VEG, né? Tá perdendo fundinho importante, hein? Ok. Itaúsa também ativou compra, coloca o stop aqui embaixo. Outro belo trade aí, Itaúsa. Embraer foi aquela entrada aqui, tá correndo trade, tá? Tá correndo trade. Apesar da alta volatilidade. Bipac ativou também, outro belo trade aí, comentei ontem. Setup 93, entradinha aqui embaixo, coloca o stop aqui, ó. Ele abriu com gap, né? Então você tem a opção de ter comprado ou aqui ou na correção. Tá vendo que ele veio bater 1 centavo acima, você fez a compra. Depois foi embora o ativo. O volume aqui tá fraco, tá? JBS também ativou. Coloca o stop aqui, ó. Falta volume. Vamos ver se amanhã puxa esse volume. Equatorial é um 93 já ativado, tá? O stop tá aqui embaixo. SUSB é um 91, deixou um 91, tá? Ia fechar até mais bonito, mas deixar essa sombrinha ainda 21 segurando. Ainda corre o risco da 21 segurar, tá? Média de 21. Rent também já segurou na 9, deixando uma comprinha armada para amanhã, ó. Hoje ativou muita compra, tá? Como a gente mostrou, né? O mercado tava fraco hoje. Mesmo assim, na abertura ativou muita compra. Prio voltou. Prio tá muito confusa. Sobe um dia, cai outro. Sobe um dia, cai outro. Deixou engolfo de baixa, né? Engolfo de baixa na antiga LTB, tá? Mas vender nesse posicionamento aqui perto da 9 ascendente eu acho meio perigoso. BB Seguridade tentou reagir hoje, nada, ó. Continua feia. Raia Drogasil foi destaque negativo, gap de baixa, imenso. Ativo caiu 14,76 e ontem já tinha dado entrada de venda aqui, tá vendo, ó? Quem pegou a violação ontem aqui na perda da mini acabou se dando bem aí, 15,5 de lucro. Tinha um vazio gráfico, né? Também ficou bem feio o ativo agora, perdeu 2 suportes. Acabou batendo no nosso alvo de novo e agora, se realmente perder aqui, próximo alvo é ali embaixo, tá? R$10. Eneve subiu, ó, 9,3, lindo trade aí, 4% de lucro. Gerdau segue feia, teve esse PC de venda aqui em cima, tá correndo. Raio estopou também, tá? Deu entrada, estopou. Semig deu entrada, deixa eu ver se estopou também. Abriu acima, veio aqui embaixo, estopou. Ultrapar caiu 4%. Esse aí não chegou a dar entrada e deixou um 91 de venda, tá? 91 de venda não, uma barra de venda para amanhã. Mas cuidado que tá em cima de uma LTA. Eu teria certo cuidado para vender. Deixa eu só ver o semanal. Semanal nada aí por enquanto. Vivo segue bonita. A entradinha foi ontem, ó. Puxou 2,5 de lucro já. Vibra deixou um 91 de venda. TOTS ativou um PCzinho.
Copel, correção normal por enquanto. BBDC3 também correção normal por enquanto. BR Foods também continua corrigindo, nada demais. Klabin fez um OCOI bonito. Ombro, cabeça, ombro, tá? Belo trade aí, Klabin. Quem pegou, OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido. A TIM também foi um belo trade aí que a gente fez ontem, ó. Entradinha 9.3, 7% de lucro. Sensacional o TIM. Indo embora. Açaí hoje reagiu, ó. Reagiu na 21. Mas eu esperaria romper ele em cima, tá? Papel muito travado. Santander abaixo do gatilho, 9.3. Simin não tem nada, Rap Vida também não vejo nada demais por enquanto. A Natura foi nossa venda do semanal, né? Tá aí, ó. Bateu no alvo já, alvo inicial. Deixa eu olhar aqui rapidinho se algum outro destaque. Sim, H correção normal por enquanto. No semanal, batendo na 9. Mother Day também caiu forte hoje, tá? Vamos que vamos. Também caindo forte. Aqui foi o stop ontem, ó. Estopado o trade. Blau Blau não vejo nada. Lateral. A RML também bem feinha. Cuidado amanhã. RCD segue o movimento de queda. Multilaser também feia. Totalmente lateralizada. Papel lateral tem que esperar definir, né? Tá vendo? Ó, bem lateral. Não tem o que fazer aí. Ultrapar. Barra grande de venda também. Se perder essa minha pode tentar uma vendinha. Mobile segue o movimento de queda. Não vejo nada demais. Asa de Arapiraca, correção normal, né? Tava esticado. Bonita. CVC foi a nossa venda aqui, ó. Ontem, lucro aí de 9,80 por enquanto. Bela venda, CVC. Viveu também segue o trade aqui. Essa última venda foi aqui, 9,3, ó. MGLU segue caindo após a perda de suporte. MDia Branco também eu comentei ontem com vocês, né? Que deixou uma shooting star. Tá vendo, ó? Perdeu o mínimo, foi a venda também. Linda venda. 2,5 de lucro. Raizen segue fraca. Ativou venda 9,1. Mas em processo de lateralização é mais complicado. Braskem amanhã tem que ter cuidado que se perder essa minha pode jogar aqui embaixo, tá? A Gol segue feia. Não vejo nada demais. Gafisa idem. Indo buscar lá. Não falei que ia buscar 1,9? Olha lá. Tá quase chegando. Tupi Guarani continua caindo, ó. Ainda vou dar mais uma chance aí na retração do 0,68. Mas já tá ficando mais fraca, né? Raio deu entrada e estopou. Casas Bahia também segue corrigindo igual o Gafisa. Anin, correção normal, já chegou na 9, já entrou força compradora. Azul não fez nada hoje, ó. Praticamente nada. Continua na minha. Ninguém quer saber de Azul. Mitre abriu venda igual a Mídia Branco. Vendinha bonita aí. 2,5. Light. Foi aquela vendinha de chute star que eu acho que não é interessante porque é muito perto da 9. Deixa eu ver o que subiu. Muitos papéis corrigiram, né? COGN, Duque, normal. Vulcabras é esse movimento de alta magnífico, né? Que foi a última entrada, tá? Belo trade aí quem pegou. Vulcabras com volume. Rompeu aquela região de resistência e agora vai buscar o topo lá, né? Eu até comentei com vocês, ó.
Topo histórico 21,90, ok? Bonito papel, hein, Book. O Odontoprev também deixou um candle bonito hoje, uma barra elefante, só que está no processo de lateralização. Tem que ter certo cuidado. Banco Pine foi a comprinha de ontem, ó. Ontem deu a entrada, coloquei o stop aqui embaixo e hoje acabou indo. Quem pegou se deu bem. Ucas não vejo nada. Espa Depilation, por enquanto também não vejo nada demais. Mas tá reagindo na 21, tá? Quem quiser superar a máxima e tentar pegar. Lupatec nada. Pague menos. Tá bonita, pague menos. Vamos ficar de olho nesse rompimento. Cash não tem o que fazer. É neve, foi. Tradeaço lindo. 4,5 de lucro, setup 9,3. Sapri 11 também, belo trade, entrada aqui na abertura. Deu 3% por enquanto, mas devolveu. Esse é o detalhe negativo. Bipan nada ainda. Deixa eu romper a lateralização. Se romper essa lateralização fica interessante, Bipan. IRB teve uma reaçãozinha hoje, mas nada demais. Amar também por enquanto nada. Pão de Açúcar, que caiu forte ontem, hoje deixou um martelinho numa zona de suporte. É um TSI, tá? TSIzinho. Amer repicou, nada demais. Cibave nada. Amar nada. Zamp nada. Bem feio o mercado, tá? Lojas Quero, também não vejo nada demais. XPML bonita, hein? Reagiu, tá? Perto da 21. Já deixa uma comprinha para amanhã aqui, caso rompa esse nível. Profarma, também bonita, ó. Abaixo do gatilho. Pena que não deixou um candle com sombra superior. Marfrig abaixo do gatilho. Não chegou a ativar também, ó. Esse tá lindo pra amanhã, hein? Marfrig. Ó, bem bonito. E bife. Também não ativou nada. Não tem que fazer bife. Tá meio feia, tá? Vou tentar levar ela no semanal. Mas vamos ficar de olho aqui, ó. Nesse rompimento. Mas não é um setup interessante não, porque já perdeu as médias, ok? Porto Seguro, bonita, ó. Deixou um 9,3, só deslocar gatilho, ó. Então a entrada agora tá na máxima de hoje. 1 centavo acima. Ambev ativou, né? A Samba abaixo do gatilho, já falei. Deixou uma sombrinha que eu não gosto. Cirela já deu entrada. Na 21 tá correndo trade. Vamos ver ZTC. Repique para venda de amanhã, ó. Situação bem delicada de ZTC. Cuidado amanhã, tá? E é isso então, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Hoje vai ter uma aulinha que eu vou dar às 21 horas, tá? Quem quiser aparecer lá sobre mercado internacional. Vou comentar alguns ativos. Quem quiser aparecer e fazer pergunta, eu aguardo vocês 21 horas aí no YouTube. Aulinha ao vivo, tá? Um abraço.